Nesta aula, quero mostrar a você como um plano de saúde pode ajudar no planejamento financeiro de seu cliente. Ao elaborar um planejamento financeiro, muitas famílias acabam se questionando se ter um plano de saúde vale ou não a pena. Embora, preliminarmente, essa possa parecer uma despesa descartável, é necessário ter um olhar atento e cuidadoso sobre essa questão porque, na verdade, o plano de saúde é um investimento e não um gasto. Quando você, em sua primeira visita, constrói com seu cliente a linha da vida, e logo em seguida preenche o perfil familiar financeiro, já é possível perceber a importância que ele dá para o plano de saúde, seja individual, se solteiro ou familiar, se já for casado. Para quem já constituiu família, os gastos com saúde são uma constante: pré-natal e obstetrícia, vacinações, pediatra, exames de rotina, eventuais procedimentos clínicos e cirúrgicos, entre outros. Não ter um plano de saúde significa ter que pagar consultas e exames e isso pode representar um rombo considerável no orçamento. A opção pelo sistema público acaba, na maioria das vezes, não sendo a melhor, sobretudo para casos mais graves e quando se leva em consideração o bem-estar da família. Isso porque é comum ter de aguardar até mais de um ano para conseguir realizar apenas uma consulta com um especialista médico no SUS. No caso de procedimentos cirúrgicos, sobretudo os eletivos, que não são considerados urgentes, podem levar alguns anos. Há casos relatados de espera de mais de 10 anos. Por isso, o plano de saúde aparece como a alternativa mais benéfica para garantir a saúde e o bem-estar de quem amamos, além de ter o melhor custo-benefício ao longo do tempo. É importante você, consultor, mostrar ao seu cliente os impactos que um imprevisto com doenças causam nas finanças da família. Para quem não tem plano de saúde, uma consulta médica não programada com um especialista geralmente custa acima de R$ 300. Além disso, ainda podem ser acrescentados os exames e outros procedimentos que, rapidamente, elevam essa conta e a torna bem mais cara do que a mensalidade de diversos planos de saúde. No caso de uma emergência que demanda uma internação e procedimento cirúrgico, o valor final pode alcançar, sem dificuldades, a casa dos milhares de reais. Imprevistos acontecem rotineiramente na vida de uma família. Mesmo aquelas que têm uma reserva financeira para essas situações podem se encontrar endividadas em casos de tratamentos particulares mais onerosos. Mostre ao seu cliente que prevenção é a chave para um bom planejamento financeiro. Assim como em outras situações da vida, o caminho da prevenção tende a gerar os melhores resultados. Para quem está estruturando um planejamento financeiro, incluir o investimento no plano de saúde representa a tranquilidade pessoal e da família e a deixará bem amparada, com atendimento quando precisar, com facilidade e rapidez no agendamento de consultas e infraestrutura de qualidade. Tudo isso com um custo-benefício adequado ao orçamento. Hoje há uma grande diversidade de planos, com diferentes valores e coberturas, com alternativas para todos os bolsos e necessidades. Além de ajudar a família a reduzir custos com procedimentos particulares, ter um plano de saúde no longo prazo também representará economia. Isso porque exames e check-ups preventivos ajudam a diminuir o risco de algumas doenças mais graves, evitando também custos mais expressivos com a saúde no futuro. Agora que você já sabe a importância do plano de saúde no planejamento financeiro, veja quais as melhores opções que se enquadram ao perfil do seu cliente e inclua no seu planejamento. É importante conhecer as diversas modalidades existentes de plano de saúde e quais as suas particularidades, pois isto te ajudará na hora do planejamento financeiro do seu cliente. Então vamos lá. A diferença entre as modalidades de planos de saúde, individual ou familiar, coletivo por adesão e coletivo empresarial, é uma das principais dúvidas dos consumidores na hora da contratação. Por isso, se você quer atender bem o seu cliente e ser considerado um consultor de sucesso, você precisará saber sobre os tipos de plano de saúde disponíveis para poder orientar seu cliente sobre a melhor opção que se encaixe no perfil dele. Vamos entender como funciona. Plano de saúde individual ou familiar, aquele que oferece cobertura da atenção prestada para livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar. Plano de saúde coletivo por adesão, aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população, que mantenha vínculo com pessoas jurídicas legitimadas, de caráter profissional, classista ou setorial, a exemplo de associações que representam advogados, médicos,
estudantes, servidores públicos, entre outros. Plano de saúde coletivo empresarial, aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Nessa modalidade, existe ainda a possibilidade de contratação pelo empresário individual, a exemplo do microempreendedor individual ou MEI, desde que cumpridos determinados critérios. Vale dizer que, em se tratando de planos coletivos, é facultada a contratação de uma administradora de benefícios, sendo que sua participação tem acontecido preponderantemente em contratos de planos de assistência à saúde coletivo por adesão, aqueles contratados por entidades de classe profissionais, classistas ou setoriais. A administradora de benefícios é uma pessoa jurídica, devidamente regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que atua como estipulante ou prestadora de serviço de empresas, órgãos públicos ou entidades representativas que desejam contratar um plano de saúde coletivo, auxiliando-os a proporcionar acesso à saúde à população a eles vinculada. Por serem especializadas em planos de saúde coletivos, as administradoras de benefícios ampliam ainda mais o poder de negociação desses contratantes, na medida em que eles passam a ter maior compreensão sobre os direitos garantidos pela legislação que rege o setor, além de poderem contar com o suporte logístico e a infraestrutura de serviços que elas oferecem. As administradoras de benefícios também podem prestar serviços relacionados ao benefício, desenvolvendo diversas atividades, tais como avaliar o perfil dos associados da entidade representativa ou dos funcionários da empresa, identificar o plano mais adequado e sugerir modelo de gestão, prestar informações acerca dos direitos previstos na legislação de saúde suplementar para consumidores de planos de saúde coletivos, verificar os critérios de elegibilidade definidos pela empresa ou entidade representativa, apoiar a área de recursos humanos na gestão de benefícios do plano, definir com a empresa ou entidade representativa qual a rede de serviços de saúde e a área geográfica de interesse, controlar prazos de aceitação, devolução e reapresentação de propostas, receber as propostas de adesão, realizar a análise administrativa e documental das propostas, realizar a movimentação cadastral, inclusões, alterações e exclusões, de acordo com as regras previstas na legislação e no contrato, prestar suporte na emissão de boletos e no controle de pagamento das mensalidades, fazer a gestão dos arquivos físico e eletrônico das propostas e da documentação da movimentação cadastral, manter estrutura de ouvidoria e atendimento ao consumidor de plano de saúde coletivo, e entregar o cartão de identificação do plano, o manual de orientação para a contratação de plano de saúde, o guia de leitura contratual e a lista da rede de serviços de saúde. Por fim, e não menos importante, as administradoras de benefícios não podem ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos. E ainda, não podem atuar como representante, mandatária ou prestadora de serviços das operadoras de saúde, nem mesmo executar quaisquer atividades típicas da operação de planos de saúde. Uma outra característica dos planos de saúde é com relação à coparticipação. A coparticipação em um plano de saúde é o valor cobrado por atendimento realizado, além do custo mensal que você já possui. É justamente essa cobrança extra que coloca muitas pessoas em dúvida sobre essa ação. A primeira atitude que muitos pensam em tomar é imediatamente cancelar o plano ou buscar por algumas possibilidades de pagamento sem a coparticipação. Isso acontece por conta da falta de informação. Saber exatamente o que pode ser feito e como pode ser feito é fundamental, além de ter em mente que esse pagamento nem sempre é algo negativo, e pode ter a sua importância no processo de atendimento. Como funciona a cobrança feita pela coparticipação depende muito de plano para plano. Uns estabelecem valores fixos e outros trabalham com uma porcentagem do valor cobrado no atendimento. Ou seja, você pode ter uma coparticipação com um valor fixo por atendimento ou com um percentual em cima do valor cobrado pelo hospital ou clínica. Cada plano procede de uma maneira. As regras básicas e todas as indicações estão devidamente registradas pela ANS, Agência Nacional de Saúde, que vai estabelecê-las para essa cobrança. Esta pode ser a sua cartilha para saber se a cobrança está dentro da legalidade. É melhor um plano sem coparticipação?
Por pensarem que alguns valores cobrados por coparticipação estão acima do aceitável ou do possível, algumas pessoas pensam que as modalidades que não trabalham com coparticipação são as mais indicadas. Na verdade, a diferença é justamente no valor. Em termos gerais, o que é oferecido por planos com coparticipação e sem coparticipação é a mesma coisa, mesmas clínicas, mesmo profissionais. As duas formas de contrato são válidas. A única diferença é que os planos sem coparticipação tendem a ser um pouco mais caros. Os que trabalham com essa cobrança, contudo, possuem um valor abaixo e um acréscimo por atendimento feito. Outro ponto que gera alguma discussão é se os planos familiares também são passíveis dessa cobrança. Isso é algo que você precisa ficar sempre atento e também fazer algumas contas. Não somente os planos individuais estão sujeitos aos encargos de coparticipação, como também alguns dos planos familiares, que também oferecem os custos referentes a cada atendimento realizado. Quais as vantagens? Existem algumas vantagens do plano com coparticipação e a principal delas é que o valor da mensalidade é mais baixo do que os que não trabalham com esse custo por atendimento, o que é algo interessante. Sendo assim, você só paga mais quando realizar um atendimento médico. Por isso, se seu cliente não costuma ir ao médico sempre, mas somente um período específico para consultas de rotina, pode ser uma boa pedida. Logo, você tem um plano, paga um valor menor por mês, e somente arca com os custos caso procure atendimento médico, tendo que arcar com parte dos custos que geralmente costumam ser acessíveis. Como saber se é viável ou não? Como já foi dito, os planos com coparticipação trazem algumas vantagens como um valor menor na mensalidade cobrada. Isso ajuda você a planejar e orientar o seu cliente a como utilizar o plano da melhor maneira. Por outro lado, se seu cliente é uma das pessoas que precisam de um acompanhamento constante no médico, o plano com coparticipação não é indicado, já que assim ele pode ter um custo muito mais alto por mês. Outro fator que não ajuda é caso ele tenha problemas de saúde recorrentes e que visite a emergência com alguma frequência. Neste contexto, o plano com coparticipação também não é nada indicado. Coparticipação dos planos de saúde é uma maneira de seu cliente conseguir planejar bem o uso e também de controlar o quanto gasta com essa ferramenta. Mesmo não sabendo exatamente de qual forma, é preciso que ele pense bem se vale a pena, avaliando os pontos que aqui foram mencionados. Agora sim, mãos à obra. E boas vendas!